Antes de entrarmos em qualquer oração, existe algo essencial que precisa acontecer dentro de nós. Deus não deseja apenas ouvir palavras saindo da nossa boca. Ele quer tocar o lugar onde tudo começa, a nossa mente. É ali que muitas batalhas silenciosas são travadas, especialmente logo ao acordar, quando os pensamentos já vêm acelerados, carregados de medo, pressa e preocupação. Talvez hoje você tenha despertado com a sensação de que sua cabeça não desliga. Pensamentos correndo, cenários se formando, decisões pesando antes mesmo do café da manhã. Se isso aconteceu, saiba de uma coisa: você não está sozinho, e isso não significa falta de fé. Significa que existe uma guerra acontecendo no campo da mente. A Bíblia nos ensina que o inimigo, quando não consegue roubar a nossa salvação, tenta roubar a nossa paz. E ele faz isso atacando a forma como pensamos sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o futuro. A preocupação não é apenas pensar demais, é imaginar o amanhã como se Deus não estivesse lá. Por isso, Romanos 12:2 nos chama a uma transformação profunda, a renovação da mente. Deus não quer apenas mudar as circunstâncias ao nosso redor. Ele quer mudar a forma como reagimos enquanto estamos dentro delas. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus mude a situação, mas esquecemos de pedir que Ele transforme nossos pensamentos. E enquanto a mente não muda, o coração continua preso no mesmo ciclo. Hoje começamos entendendo isso. A sua mente é um campo de batalha. Seus pensamentos nunca são neutros. Eles estão sendo influenciados pela verdade de Deus ou pelas mentiras que se repetem silenciosamente. Reconhecer essa batalha é o primeiro passo para vencê-la. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e continue comigo. Para vencer uma batalha, primeiro é preciso entender o inimigo. E quando falamos da mente, o ataque raramente vem de forma escancarada. Ele chega em pensamentos sutis, repetitivos, quase imperceptíveis, mas extremamente poderosos. A preocupação é uma das armas favoritas do inimigo, porque ela distorce a realidade e faz você interpretar tudo através do medo. Ele não ataca apenas suas finanças, sua saúde ou seus relacionamentos. Ele ataca a maneira como você enxerga tudo isso. Se conseguir convencer você de que está sozinho, de que Deus se esqueceu, de que o pior sempre vai acontecer, então, até nos dias bons você viverá como alguém derrotado. A Bíblia fala muito sobre a mente porque ela sabe onde a guerra acontece. Filipenses 4 nos ensina sobre no que devemos pensar. Romanos 8 fala da diferença entre uma mente guiada pelo Espírito e uma mente dominada pela carne. Romanos 12 fala de uma mente renovada. O plano do inimigo é simples: plantar um pensamento e deixar você regá-lo com preocupação até que ele se torne uma fortaleza. Por isso, a palavra nos chama a derrubar fortalezas, não com força humana, mas com a verdade. E tudo começa quando damos nome ao que está acontecendo. Você não pode vencer aquilo que se recusa a definir. Muitas pessoas vivem com uma nuvem constante de ansiedade, mas nunca param para perguntar: o que exatamente estou acreditando agora? Talvez o pensamento escondido seja: eu não sou suficiente. Algo ruim vai acontecer. Deus não vai agir dessa vez. Ou todo mundo avança menos eu. Isso não são apenas emoções, são mentiras repetidas tantas vezes que começaram a parecer verdade. Quando você traz essas mentiras para a luz, elas perdem o poder. É nesse lugar que Deus começa a reconstruir sua mente com aquilo que é eterno e verdadeiro. Se você reconhece que Deus está te mostrando algo hoje, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Um dos passos mais libertadores na caminhada com Deus é parar de lutar contra sentimentos confusos e começar a encarar com honestidade aquilo que estamos acreditando por dentro.
Muitas vezes carregamos uma ansiedade constante, mas não conseguimos explicar exatamente por quê. Isso acontece porque algumas mentiras se esconderam tão fundo que já não percebemos mais que elas estão ali. Quando você se senta diante de Deus e pergunta com sinceridade: Senhor, o que eu estou acreditando que não vem de Ti? Algo poderoso acontece. A verdade começa a expor aquilo que estava vivendo no escuro. Pensamentos como: eu não sou bom o bastante, eu sempre vou falhar, ninguém se importa comigo, ou minha vida nunca vai mudar, deixam de ser apenas sensações vagas e passam a ser identificados como mentiras específicas. A palavra nos ensina que a verdade liberta, mas aquilo que não é revelado continua aprisionando. Por isso, Deus não nos acusa quando mostra essas áreas. Ele nos convida à cura. Ele não aponta o erro para nos envergonhar, mas para nos restaurar. Quando você reconhece essas mentiras, algo muda dentro de você. Elas deixam de definir quem você é. Você para de chamar isso de minha personalidade, meu jeito de ser ou meu destino, e começa a enxergar como sementes que foram plantadas e precisam ser arrancadas. Esse é o momento em que o Espírito Santo age como uma luz suave, revelando não só os medos que você fala, mas também aqueles que você nunca confessou nem para si mesmo. E ele faz isso com amor, não com dureza. Se você sente que Deus está trazendo clareza ao seu coração, escreva "Eu recebo" nos comentários. Reconhecer a mentira é essencial, mas não é o suficiente. Se uma área da mente fica vazia, algo vai ocupar esse espaço. Por isso, Deus não apenas arranca mentiras, ele planta verdades. A renovação da mente não acontece pelo esvaziamento, mas pela substituição consciente daquilo que não vem de Deus pela palavra viva. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 10, 5, que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é poesia, é prática diária. Cada pensamento precisa passar por um filtro. Isso concorda com o caráter de Deus? Isso está alinhado com as promessas da palavra? Se a resposta for não, esse pensamento não merece permanecer. Talvez a mentira diga: eu não sou capaz. Mas a verdade responde: Deus já me deu tudo o que preciso para viver e vencer. Talvez a mentira diga: eu sempre serei derrotado. Mas a verdade declara: em Cristo eu sou mais que vencedor. No começo, falar essas verdades pode parecer estranho, porque as emoções ainda gritam o oposto. Mas a fé não nasce do sentimento, ela nasce da verdade repetida. Cada vez que você escolhe a verdade, novos caminhos começam a ser formados dentro da sua mente. Não é fingimento, é alinhamento. Você está concordando com aquilo que Deus já declarou a seu respeito. Quando o pensamento ansioso surgir, você pode interrompê-lo. Dizer em voz baixa ou alta: isso é mentira. E imediatamente declarar a verdade da palavra. Aos poucos, o que antes dominava seus pensamentos começa a perder força. Se você escolhe hoje substituir a mentira pela verdade, escreva: a verdade me liberta. Pensamentos ansiosos sempre vão tentar passar pela sua mente. Isso não significa que você falhou. Significa que você é humano. A diferença não está em impedir que eles apareçam, mas em decidir se eles vão permanecer. A mente pode ser visitada por pensamentos, mas não precisa ser habitada por eles. Imagine esses pensamentos como pássaros sobrevoando sua cabeça. Você não consegue impedir que eles voem, mas pode escolher não permitir que façam ninho. O inimigo envia a ideia: vai dar tudo errado. E nesse pequeno intervalo, existe uma escolha. Você pode alimentar esse pensamento, repetir, imaginar cenários, ou pode rejeitá-lo imediatamente diante de Deus. Quando você diz: Senhor, eu rejeito esse pensamento, ele não concorda com a tua palavra. Algo poderoso acontece no mundo espiritual. Mesmo que o medo ainda seja sentido, ele não cria raízes.
O medo só se torna dominante quando encontra permissão para ficar. Muitas vezes, chamamos ansiedade de responsabilidade. Dizemos que estamos apenas nos preparando, sendo prudentes. Mas na prática, estamos ensaiando desastres que talvez nunca aconteçam. Deus não nos pede para negar a realidade, mas para interpretá-la através das promessas dele. Filipenses 4 nos ensina que, quando a ansiedade tenta dominar, devemos levar tudo a Deus em oração, com gratidão. A mente não suporta o vazio. Se você não a preenche com a verdade, a preocupação ocupa o espaço. Hoje, Deus está te ensinando a interromper pensamentos antes que eles se tornem prisões. A tomar autoridade espiritual sobre o que você permite morar dentro de você. Se você decide hoje não dar mais espaço ao medo, escreva: minha mente pertence a Deus. Tomar um pensamento cativo não é um ato de dureza, é um ato de cuidado. Deus não está tentando controlar você, Ele está tentando proteger o seu coração. Quando um pensamento surge, você não é obrigado a aceitá-lo automaticamente. Em Cristo, você recebeu autoridade para examinar, confrontar e decidir o que permanece. Pergunte a si mesmo: esse pensamento reflete quem Deus é? Ele concorda com o que a palavra diz sobre mim e sobre o meu futuro? Se não concorda, então ele não merece atenção contínua. Você pode, conscientemente, devolvê-lo a Deus e escolher algo melhor para ocupar sua mente. Isso exige prática. Às vezes, você vai perceber o pensamento só depois que ele já começou a gerar emoção. Mesmo assim, ainda é tempo de interromper, dizer: isso não vem de Deus. Espírito Santo, me ajuda a redirecionar minha mente agora. Esse simples ato muda o ambiente interior. Com o tempo, você deixa de ser refém das tempestades mentais e se torna um guardião dos seus pensamentos. Você passa a perceber que não controla tudo o que chega à sua mente, mas pode decidir o que fica. Isso é maturidade espiritual. A mente renovada não é uma mente sem desafios, mas uma mente treinada para voltar rapidamente para Cristo quando algo tenta afastá-la. Cada vez que você escolhe a verdade, você fortalece esse caminho. Se você escolhe vigiar seus pensamentos a partir de hoje, escreva: eu tomo meus pensamentos em Cristo. Muitas vezes, tentamos lidar apenas com os pensamentos superficiais, mas Deus quer ir mais fundo. A ansiedade quase nunca nasce sozinha. Ela costuma ser fruto de feridas antigas, rejeições, comparações, experiências que marcaram o coração e deixaram rastros na mente. Por isso, o Senhor não trabalha apenas no comportamento. Ele toca a raiz. Deus vê os momentos em que você se sentiu deixado de lado, ignorado, insuficiente. Ele vê quando palavras duras foram ditas sobre você e começaram a se repetir por dentro como uma voz constante. Essas experiências, quando não são curadas, se transformam em pensamentos automáticos de medo, insegurança e expectativa do pior. Mas o Espírito Santo não volta ao passado para te ferir novamente. Ele volta para curar. Ele entra nessas memórias com amor, trazendo a verdade que não estava presente naquele momento. Onde houve abandono, ele revela sua presença. Onde houve rejeição, ele afirma pertencimento. Onde houve vergonha, ele libera graça. Quando Deus cura a raiz, o fruto começa a mudar naturalmente. A mente deixa de reagir sempre com defesa e medo. Você começa a se sentir seguro na presença dele. E segurança gera paz. Hoje Deus está te convidando a permitir que ele toque lugares que você talvez evitou por muito tempo. Não para te expor, mas para te libertar. Não para te acusar, mas para te restaurar por completo. Se você permite que Deus cure as raízes do seu coração, escreva: Deus está me curando. Depois que Deus começa a curar as raízes, ele também redefine quem você é. Muitas pessoas continuam presas porque ainda se apresentam a si mesmas pelo rótulo da dor.
sou ansioso, sou quebrado, sou assim mesmo. Mas em Cristo, esses rótulos não têm mais autoridade. A palavra diz que você não é vítima da sua história, nem refém dos seus pensamentos. Você é filho, você é escolhido, você é amado. Quando Deus renova a mente, Ele também renova a identidade. Você passa a enxergar a si mesmo não pelo que sentiu, sofreu ou errou, mas pelo que Jesus conquistou por você. Assumir essa identidade é um ato de fé. Mesmo que as emoções ainda tentem te puxar para o passado, você escolhe concordar com o céu. Você deixa de dizer, eu sempre fui assim, e passa a declarar, estou sendo transformado. Essa mudança de linguagem também muda a direção da mente. Quando a identidade muda, a forma de pensar muda junto. Você começa a reagir com mais confiança, mais descanso, mais esperança. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe a quem pertence. Hoje Deus está te lembrando. Nada do que acontece na sua mente pode apagar o que Ele já escreveu sobre você com sangue e graça. Se você recebe sua identidade em Cristo hoje, escreva, eu sou filho de Deus. A renovação da mente não é um evento isolado, é um estilo de vida. Depois que Deus toca seus pensamentos, Ele também te ensina a protegê-los no cotidiano. Porque o mundo é barulhento, as notícias são pesadas, as comparações são constantes, e se você não vigiar, sua mente volta a carregar pesos que nunca foram feitos para você. Deus se importa com o que entra pelos seus olhos e ouvidos. Aquilo que você consome alimenta pensamentos, emoções e decisões. Por isso, o Espírito Santo muitas vezes nos convida a desligar, pausar, silenciar. Não como fuga, mas como cuidado. Sua mente não foi criada para absorver o caos do mundo inteiro, mas para permanecer ancorada naquele que governa tudo. Quando você sente a pressão do trabalho, das redes sociais ou das expectativas, esse é o momento de trazer sua mente de volta à presença de Deus. Respirar, orar, lembrar quem está no controle. Guardar a mente é escolher conscientemente para onde você olha quando o medo tenta chamar sua atenção. Filipenses nos orienta a pensar no que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor. Isso não é ingenuidade espiritual, é estratégia. Uma mente cheia de verdade não se torna terreno fértil para o desespero. Hoje, Deus está te ensinando que proteger a mente também é um ato de fé. É dizer, Senhor, eu confio mais em Ti do que nas vozes ao meu redor. Se você decide vigiar e proteger sua mente diariamente, escreva, minha mente é guardada pelo Senhor. Deus nunca prometeu que você nunca mais teria pensamentos difíceis, mas Ele prometeu que esses pensamentos não teriam mais a palavra final. Uma mente renovada não é aquela que nunca sente medo, é aquela que aprendeu para onde correr quando o medo aparece. Em vez de ser dominado pelos pensamentos, você passa a conduzi-los de volta à verdade. Quando a mente se alinha com Cristo, toda a vida começa a se ajustar. As decisões se tornam mais sábias, as reações mais calmas, o coração mais confiante. Você começa a perceber que não é escravo da ansiedade, nem refém das circunstâncias. O Espírito Santo habita em você e ele continua, dia após dia, treinando, ajustando e fortalecendo a sua forma de pensar. Deus te convida a uma nova maneira de viver, não guiada pelo pânico, mas pela paz. Não movida por cenários imaginários, mas sustentada por promessas eternas. Aos poucos, a mente que antes era um campo de batalha se transforma em um lugar onde a presença de Deus encontra descanso. E se hoje você acordou cansado, sobrecarregado ou confuso, saiba disso. Deus não te acusa. Ele te chama para mais perto. Ele te convida a entregar seus pensamentos, suas preocupações e seus medos e a permitir que Ele renove tudo com sua verdade.
Essa jornada não termina aqui. Volte a essa oração. Leia novamente. Declare em voz alta. A repetição não é fraqueza, é meditação. É permitir que a verdade crie raízes profundas até produzir fruto. Se você crê que Deus está renovando sua mente e sua vida, escreva Amém, eu confio em Ti, Senhor. Se essa oração falou com você, não foi por acaso. Deus está tratando a sua mente, reorganizando seus pensamentos e te chamando para um novo nível de intimidade com Ele. Mas esse processo não é para um único dia. Renovação da mente é caminhada diária. Aqui neste canal, nós oramos juntos, meditamos na palavra e treinamos a mente para permanecer firme quando o mundo tenta nos puxar para o medo, a ansiedade e a confusão. Se você quer continuar fortalecendo sua fé, protegendo seus pensamentos e começando seus dias alinhado com Deus, esse lugar é para você. Inscreva-se no canal agora para não caminhar sozinho. Ative o sininho para receber orações e mensagens que vão te lembrar, todos os dias, de quem você é em Cristo e de quem está no controle da sua vida. Que este seja o início de uma nova fase. Menos ansiedade, mais paz. Menos medo, mais fé. Menos ruído, mais voz de Deus.